Os chamados elementos indesejáveis, judeus, eslavos e ciganos, deviam ser exterminados diretamente ou morrer nos trabalhos forçados. Dos países ocupados, os nazistas pilhavam o que podiam. Os mantimentos eram enviados à Alemanha. Assim ordenou Göring. Desse modo, Göring abocanhou centenas de tesouros dos museus e galerias para a sua coleção. Também dos países ocupados, milhares de seres humanos foram deportados à Alemanha, aos trabalhos forçados em minas e fábricas. Um enorme contingente deles teve de suportar as piores condições para servir à raça superior. 7,5 milhões de civis foram escravizados no Terceiro Reich, fora 2 milhões de prisioneiros de guerra. Na Polônia, os alemães encerraram cerca de 400 mil judeus no gueto de Varsóvia, de onde ninguém saía. Todos os judeus eram obrigados a portar documentos especiais e a estrela de Davi. Eles recebiam provisões apenas suficientes para manter metade da população viva. Ainda assim, não morriam com a rapidez desejada. Hitler decidira que o único destino possível dos judeus na Europa seria o extermínio sistemático, a chamada solução final. Todos os dias, os judeus tinham de ir à rua para serem vistoriados. Os mais aptos deviam trabalhar em fábricas do gueto para as SS. Os demais eram tangidos para as estações ferroviárias. Diziam-lhes que os trens iriam levá-los para o interior, onde viveriam em paz. Na realidade, o destino era um dos campos de extermínio. Não só na Polônia, mas em toda a Europa nazista, os trens da morte não descansavam. Estas imagens foram filmadas por um SS na Holanda. Os trens transportavam em massa os judeus capturados na Ucrânia, Hungria, Balcãs, Grécia, Itália, França, Bélgica, Áustria e Holanda. Levados em vagões de gado, quase nunca tinham comida ou água. Milhares morriam na viagem. Os que chegavam encontravam um campo imenso, onde eram saudados com música alegre, em parte para acalmar suspeitas, pois ninguém sabia como viveria ali, em parte para abafar os gritos dos torturados. Depois vinha o processo de seleção. Os médicos alemães decidiam ali mesmo. Os que eram julgados aptos iam para as fábricas anexas aos campos. Os demais, velhos, grávidas, mães com bebês e as crianças, iam para as câmaras de gás. Depois, os corpos seriam jogados em fornos crematórios. Só de crianças, 1.600.000 morreram desse modo. Para economizar tempo, muitas delas eram atiradas vivas ao forno. Várias companhias forneciam suprimentos para esses campos.
Eis a carta explicativa de um fornecedor da cidade de Erfurt. Em Auschwitz, na Polônia, era possível cremar até 6.000 corpos por dia. Para os que não morriam assim, havia as chamadas experiências médicas, envolvendo muita dor e morte quase certa. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a congelamento, castração, injeções de células cancerosas e outros. Grandes firmas alemãs instalaram fábricas perto dos campos a fim de ter mão de obra barata. Era uma transação rendosa para ambos os lados. E havia negócios paralelos. O corpo humano tinha muita coisa de valor. Ossos, cabelos, ouro dos dentes, membros artificiais, tudo era coletado pelos guardas e vendido a bom preço. Apesar de tanto barbarismo, houve surpreendente resistência em toda a Europa ocupada. O povo começou a lutar com coragem assombrosa. O revide alemão, porém, era rápido e eficiente. Heydrich, o sanguinário SS, foi assassinado. Imediatamente, centenas de judeus foram executados. Mas a pior represália foi a destruição de Lidice, perto de Praga, sem nenhuma ligação com a morte de Heydrich. Sob o comando de um major da SS, a polícia exterminou todos os homens e rapazinhos da vila. As mulheres foram para os campos e as crianças para Auschwitz. A vila foi sistematicamente destruída, casa por casa. O comandante ficou tão orgulhoso desse trabalho que mandou filmar tudo. Por último, o lugar seria aplanado.